Santo Antão do Deserto não se contentava com a espiritualidade rasa da sociedade, ele queria ter uma intimidade maior com Deus, uma experiência de intimidade maior. Então, ele foi viver como eremita no deserto. Depois de muitas lutas com o demônio, muitas provações, e ele venceu todas com o auxílio de Nosso Senhor, o próprio Nosso Senhor dá a ele a graça de ser o primeiro fundador de um mosteiro no deserto. Depois dele vieram muitos outros monges santos. Conta-se que em um desses mosteiros havia sim um monge, um abade muito santo, e foi procurado por um jovem que queria ter essa experiência de espiritualidade mais profunda com Deus. Ele recebeu o jovem que estava a mil, entusiasmado, e contou para o monge das experiências dos livros que leu. O monge ouviu todo o tempo calado. Depois desse longo monólogo, então, o jovem pede: quando é que vamos começar? E o abade então falou: quando você voltar aqui por uma segunda vez e tiver os ouvidos tão abertos quanto a sua boca. O jovem finalmente entendeu que é preciso ouvir mais, é preciso ter humildade, é preciso reconhecer que não se sabe nada ainda, que precisa se aprender tudo. Essa humildade nós vimos, e Jesus viu, é claro, muito mais do que nós, no centurião. Quando Jesus entra em Jericó, isso no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 5, né? Chega até Jesus um centurião romano. Veja, ele era pagão, centurião romano. Os romanos tinham lá suas divindades, mas não eram adeptos nem ao judaísmo e nem digamos agora, ao proto-cristianismo, né, que estava começando. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E veja, então chega até ele o centurião, e ele não pede por um filho seu, pela sua esposa, né, por um boi seu, por um cavalo, pelos seus bens. Ele pede por um servo seu. Olha o poder da intercessão. O intercessor é aquele que vê Intercessor é aquele que vê a necessidade e se coloca na presença de Deus. Não importa se é com um dos seus, se está doendo em si. O intercessor, ele tem que se doer, tem que se condoer pela dor do próximo. Então ele chega até Jesus e diz-lhe, pede que vá até pede a cura, perdão. Ele pede a cura do seu servo. Então Jesus prontamente diz: não, eu irei até a sua casa. Mas aqui tem algo assim que eu li muitos anos e não me atentei a isso. Um judeu não poderia, pela lei dos judeus, entrar na casa de um pagão. O centurião, sabendo disso, disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dizei apenas uma palavra e meu servo será salvo. Veja, o centurião, ele foi um intercessor, ele reconheceu a sua humildade diante dos judeus, né? E teve um ato de fé extraordinário. Ele sabia que Jesus não precisava tocar, que a palavra de Jesus é a mesma palavra da criação do mundo. Porque veja, na criação do mundo, Deus não falou: vá se fazendo a luz. Não, Deus fala: faça-se. A própria palavra de Deus faz com que as coisas aconteçam. Então, aqui ele acreditava, esse centurião acreditava plenamente que Jesus bastava a sua palavra. E aqui ele vai falar da sua humildade e vai dizer que, apesar de toda a importância que ele tinha de comandar no mínimo 100 homens e dizer vai, ele vai, vem, ele vem, aqui toda essa autoridade dele, todo esse conhecimento, todo esse poder dele diante de Jesus não valia de nada. Veja, aquele centurião tinha tudo para se orgulhar. O exército romano estava dominando os judeus. Os judeus estavam sob a bota de ferro do exército romano. Mas aquele homem sabia que todo aquele poderio militar de nada valia, que o poder realmente vinha de Deus, e Jesus era Deus, e Jesus se surpreendeu com ele. Não encontrei fé assim em todo Israel. Eu e você temos que surpreender Jesus, e nesse dia de hoje nós possamos surpreendê-lo. Deus te abençoe.